irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Livro de Daniel. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 5. Daniel 6 e 5. Nesta manhã preciosa, nós estamos aqui para agradecer a Deus, orar, buscar a sua presença e aprender da sua santa e bendita palavra. E eu quero que vocês estejam com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler aí, antes de eu fazer aqui qualquer consideração, eu quero ler esse versículo da palavra do Senhor com vocês. Daniel capítulo 6, versículo 5. Os irmãos encontraram, diga aleluia. Aí. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela alegria de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Já faz aí algum tempo que eu vim aqui, né? Mês de junho, né, Tito? Vim aqui, nós ficamos lá na casa do Tito e atendemos os jovens aqui no mês de junho. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, cada jovem, cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã. Hoje eu cheguei um pouco mais cedo aqui, nós chegamos praticamente 5 horas e já tinha um grupo de irmãos aqui, né? E esse ano nós tivemos muitos Vaus de Jaboque aí, e eu me lembro que nós tivemos momentos gloriosos aqui no mês passado, em algumas congregações da Assembleia de Deus. E eu fiquei imaginando o que Deus tem reservado para essa semana, para trazer aqui para o seu povo. E de joelhos dobrados ali, falando com Deus, eu estava me perguntando: quem será que vem hoje, né? Qual do irmão que vai ter coragem de estar aqui nesta manhã? Olha aí para essa pessoa que está do seu lado, diga: que bom que você veio. Agora fala para ele, agora você fala para esse irmão: mas eu vim porque Deus foi bom, viu? Fala aí. Porque na verdade, nunca foi fácil, né? Levantar tão cedo para estar na presença de Deus. Se fosse outra coisa, talvez você levantaria com mais facilidade. Agora, para você dobrar os joelhos e bater um papo com Deus, aí, conversar com Deus, não é fácil. Louvo a Deus pela vida do pastor Valmir e pela vida de todos os irmãos e irmãs aqui da igreja. Deus abençoe de uma maneira especial meu amigo Wilson e minha amiga Deise. Eles estão sumidos, mas estão perdoados, né? Na verdade, eu vou ter que perdoar todo mundo, né? Porque já tem muito tempo que vocês não me ligam, muito tempo que ninguém fala nada, todo mundo desapareceu. E eu quero ministrar o perdão na vida de vocês, tá? Levanta a mão aí quem aceita o perdão. Receba. Só que é o seguinte, a Bíblia diz: está perdoado, mas não faça a mesma coisa mais não. Meu número é 84355756. Os irmãos sabem muito bem. Cadê o Dene? Veio hoje? Veio não, né? Está trabalhando? Fala para ele que eu estou com saudade dele. Ah, Tito, avisa lá. Deus abençoe a Luana e o Vitor. Estou vendo vocês aqui. Deus abençoe de uma maneira especial. A vida do Léo e de novo, esqueci. Mariane. Cadê ela? Cadê eles? Está lá, Mariane. Deus abençoe o Léo. Em nome do Senhor Jesus, de uma maneira especial. Irmãos, eu quero louvar a Deus porque Deus me dá alegria hoje também de ver aqui, de estar aqui nessa manhã, o pastor André e o meu amigo Diogo e também o irmão Vinícius. São nossos companheiros da Assembleia de Deus. O pastor André é pastor de uma das congregações aqui da Assembleia de Deus e é um dos vice-presidentes do nosso campo aqui da Nação Madureira. É nosso chefe aqui, pelo menos para nós aqui, né, Diogo? Para nós três aqui é nosso chefe, né? Nós temos que vigiar aqui perto dele, né? Porque senão a gente está. Pastor André, o Diogo, que é um grande pregador da palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui nesta manhã. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui? Meus irmãos, deixe-me falar, eu estava aqui olhando esse panfleto e pensando, orando e pedindo a Deus que usasse cada um dos servos de Deus que vão falar aqui, e meditando comigo na seriedade desse trabalho e o quanto o Espírito Santo do Senhor está disposto a transformar as nossas vidas, a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós colocamos como tema desses 7 dias, buscando a Deus de todo o coração. Hoje nós vamos falar de fidelidade, amanhã nós vamos falar de coragem. No terceiro dia será falado aqui de intimidade com Deus. No quarto, a importância da fé em Deus. No quinto, a importância do perdão.
no sexto dia, transformação de vida, e no sétimo, obediência a Deus. O que eu percebo aqui, acredito que você percebe também, é que em cada dia como esse, nós vamos falar de algo que nós devemos melhorar em nossa vida para agradar a Deus. Porque nós sabemos que qualquer que seja o milagre da parte do Senhor na nossa vida, só começa quando Ele começa aqui dentro. Quando Deus inicia uma transformação, uma mudança dentro de mim. Na verdade, a primeira coisa que todo homem deve saber, precisa saber, é que é claro que com Jesus vem uma série de bênçãos, mas a bênção verdadeira é Jesus. Com Deus vem uma série de milagres, tanto no campo da provisão, no campo da proteção, e tantas outras coisas, mas o milagre verdadeiro é Deus. É porque Deus opera, em primeiro lugar, uma real transformação dentro de cada um de nós, e esta transformação é esta mudança que nos permite alcançar e conquistar em qualquer área da nossa vida. Nós estamos sendo colocados nessa semana, por Deus, diante de um espelho, o espelho da palavra de Deus, que vai denunciar algumas coisas dentro de cada um de nós que precisam ser mudadas, que denuncia coisas na nossa vida que precisam ser melhoradas, em alguma área da nossa vida que precisamos aperfeiçoar o nosso caráter. Eu gosto da expressão utilizada no tema, buscando a Deus de todo o coração. E qual é a finalidade? A finalidade é atingir o coração de Deus. A finalidade é alcançar os critérios que Deus estabelece para cada um de nós, com o propósito de que nós possamos trazer alegria para o coração de Deus. Há um personagem aqui, eu não vou falar sobre ele, que normalmente a Bíblia usa a expressão para se referir a ele como homem segundo o coração de Deus, que no caso aqui é Davi, mas é claro que era segundo o coração de Deus a seu tempo, e cada um desses que são citados aqui, de alguma forma, conseguiu corresponder às expectativas de Deus. Mas todas as vezes que a Bíblia fala do coração de Deus, está se referindo ao próprio Deus, aos seus critérios, aos seus sentimentos, à imagem que Deus estabelece para os homens. E a Bíblia fala que este perfil está condicionado à pessoa de Jesus Cristo. De maneira que tudo que nós vamos aprender aqui se resume em uma única coisa: nós estaremos nos aproximando mais da imagem da pessoa de Jesus Cristo. Amém? E nesta manhã a finalidade é aprendermos hoje sobre fidelidade. Pergunta isso para a pessoa que está do seu lado olhando no olho: você é fiel a Deus? A grande dificuldade que nós temos é de permanecer fiel. É de continuar fiel com o passar dos anos, com o passar do tempo. Nós costumamos ver aí nos adesivos dos carros, Deus é fiel. Isso é verdade, isso está intrínseco na natureza de Deus. Deus de fato é fiel, mas nós normalmente passamos por momentos em que nós nos encontramos fiéis. Agora, como o ser humano não tem a fidelidade como natureza, não faz parte da sua natureza, é um estado, nós precisamos lutar, batalhar constantemente para nos manter fiel, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a situação. Por exemplo, há pessoas aqui que conseguem manter uma vida de fidelidade com Deus quando ele está passando pela prova. Você não tem ideia do quanto ele é crente na época da prova. Quando ele está desempregado, a vida dele é vida de oração, é vida de jejum, vida de consagração e leitura de Bíblia. Desempregado, irmão, ele vigia até no que fala, no que pensa. Ele ora até para chupar balinha, para tu ter ideia. Parece que é mais crente do que todo mundo. Ninguém na Bíblia consegue ter tanta vida com Deus igual ele tem, quando ele está desempregado. No dia que ele arruma um emprego, a primeira pessoa que ele esquece é de Deus. O primeiro que sai da lista dele é o nome do Senhor, porque agora ele está trabalhando, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para ler Bíblia, ele não tem tempo para jejuar, ele não tem tempo para consagrar, ele não tem tempo para Deus, ele tem tempo para o trabalho dele, mas não tem tempo para Deus. É esquisito isso, porque de maneira prática ele está nos ensinando que há bênçãos que Deus nos dá, que nos faz perder a mais importante de todas as bênçãos. Que há coisas que Deus nos dá, que nos faz perder o mais importante de todo, que é o próprio Deus. Quando na verdade, por trás de tudo isso, o segredo ou o problema não está naquilo que Deus nos dá. O problema está no caráter que ainda não foi transformado. Existem situações que Deus permite simplesmente para mostrar para o camarada que o coração dele é enganoso e não tem remédio para ele.
cheio de faces que se revelam dependendo da situação. Alguns, quando têm muito dinheiro, começam a manifestar um caráter terrível. Outros, quando não tem nada, começam a mostrar um orgulho fora do comum. Algumas pessoas, quando têm poder demais, eles começam a pisar nas outras pessoas, a humilhar os irmãos. E outros, quando não têm poder nenhum, eles saem apontando o dedo, falando mal da vida de todo mundo. Quer tenha pedras ou não nas mãos, tem sempre alguém que consegue prejudicar a si mesmo e prejudicar o próximo. O que é pior é que ele se afasta de Deus. Seu coração é enganoso. Ele chega numa reunião como essa e consegue cantar, consegue adorar, consegue louvar a Deus e até sente que o Espírito Santo o abraça. Mas o Espírito Santo não quer flerte com ninguém, não. O Espírito Santo não está aqui e o Senhor não está nesta reunião apenas para flertar com você. Ele não quer que você saia daqui feliz por ter sentido uma alegria no coração ou algumas sensações no corpo. Não, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar teu coração. Ele quer mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de se comportar. Ele quer mudar a tua maneira por completo. Ele quer fazer com que esta palavra esteja impregnada na tua alma, esteja abraçando você por dentro, para que você fale a palavra, pense na palavra, ame a palavra, vive a palavra, ande pela palavra, e assim o Senhor vai poder dar testemunho de ti. Esse me agrada. Quantos querem ser agradáveis a Deus? E nós lemos um texto na palavra do Senhor aqui esta manhã, que fala de Daniel, é um testemunho. Você sabe quem falou isso aqui, ó? Quem falou isso aqui no versículo 5 foram os inimigos de Daniel. O que é que os teus inimigos estão falando acerca de você? Qual é a declaração das pessoas que estão tentando tirar a sua vida, destruir a tua moral, o teu caráter, destruir a tua credibilidade? É claro que eu estou usando essa expressão porque no texto, os inimigos de Daniel estão dizendo assim: não dá para pegar ele em falha nenhuma. Não vamos encontrar ocasião contra este homem, a não ser que nós façamos do certo o errado, a não ser que nós façamos com que a lei do Deus de Daniel se torne algo estranho, se torne um erro para as nossas comunidades, e assim os atos de Daniel em servir ao seu Deus se configure como algum tipo de crime. Só assim nós vamos pegar Daniel. Os teus inimigos, aqueles que querem ver o teu mal, têm facilidade ou dificuldade para pegar você. Porque no caso de Daniel aqui, eles procuraram tentar Daniel em todas as áreas, mas a Daniel era fiel a Deus. Daniel tinha uma vida íntegra, não se achava mentira nos seus lábios, não se achava engano em seu coração. Daniel não era hipócrita. Quando precisava, ele falava a verdade, doía a quem doesse. Daniel estava sempre se comportando de maneira a agradar a Deus, porque mesmo estando longe, distante da sua terra, mesmo estando longe da sua casa, ele sabia que não tinha como estar longe de Deus, sabia que não tinha como se distanciar do Senhor, porque tem gente, irmão, que quando está longe de casa, ou quando está longe da igreja, ele pensa que por estar sozinho, ele pode fazer o que bem quer. Não, os irmãos da Cibaba estão longe, eu vou fazer algumas coisas aqui, ninguém precisa saber. Apesar de que hoje tudo está difícil, porque qualquer coisa que você apronta por aí, tem alguém tirando uma foto e jogando no WhatsApp. Olha o que é que eu vi fulano fazer aqui hoje. Daqui a pouco está todo mundo sabendo que você aprontou. Mas mesmo longe da sua terra, mesmo longe de Jerusalém, mesmo longe da sua casa, Daniel permaneceu guardando Deus dentro do seu coração. E houveram pelo menos 3 ocasiões interessantes na vida de Daniel, que Daniel teve um grande trabalho para mostrar a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus. Ele precisou se manter guardado aos pés do Senhor e pedindo a Deus para que lhe fortalecesse. A primeira ocasião, nós lemos isso hoje aqui, no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, diz a Bíblia que por ocasião do governo dos caldeus, quando a Babilônia cresceu demais, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e por uma das ocasiões em que sitiou, ele trouxe consigo uma série de jovens e adolescentes, que seriam levados para o palácio real, a fim de que ali no palácio, esses mesmos jovens, fossem formatados na cultura dos caldeus, tivessem os seus nomes mudados, e aprendessem a adorar os deuses dos caldeus. Esses jovens deveriam apresentar um conteúdo de vida diferenciado, deveriam ser pessoas jovens inteligentes, sábios, entendidos, deveriam ter a tendência e vocação para a área de mestre.
Esses mesmos jovens seriam utilizados e seriam usados por Nabucodonosor para trabalhar no palácio. A Bíblia diz que Daniel estava junto aos seus amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, mas na frente ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz a palavra de Deus que quando chegaram na Babilônia, eram adolescentes ainda. E quando chegaram na Babilônia, foram forçados pelos homens daquela terra a se alimentarem da comida dos caldeus, a terem os seus nomes mudados, e o que é pior, serem educados na cultura dos caldeus e na religião dos caldeus. De maneira que a Babilônia estava investindo alto e pesado na formatação da sua mentalidade, estava investindo pesado na mudança do seu caráter. E eles precisavam de pessoas mais jovens, é claro, porque normalmente as pessoas mais novas, elas ainda estão em processo de formatação. Sua mente ainda está sendo inicializada, suas faculdades e suas habilidades ainda estão em desenvolvimento. É muito fácil você trabalhar com jovens e adolescentes, porque você vai ensinando do processo, você vai pegar do zero. Então você pode trazer para você uma geração de pessoas leais, que são capazes de ir com você até o fogo, se são capazes de se jogar na água, desde que você consiga formatá-los naquilo que você quer ensinar. Agora os meninos, que aparentemente teriam aí de 12 a 15 anos de idade, eles já tinham a sua mente formatada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que enquanto eles foram levados a um lugar em que foram forçados a comer, a se alimentar da comida dos caldeus, diz a Bíblia que Daniel entendeu que aquela mesma alimentação se configurava na sua religião como impureza. E a Bíblia diz que Deus colocou no seu coração, ele disse, a Bíblia diz, e Daniel pôs em seu coração não se contaminar com a comida do rei. O que eu acho interessante, irmãos, estava distante da sua terra, longe da sua casa, estava ali porque havia sido levado cativo. Daniel não tem notícias dos seus parentes, no entanto, continua buscando viver fiel e leal a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Daniel colocou no seu coração não comer daqueles alimentos, porque entendia que aquele tipo de alimento, de alguma forma, tinha a ver com a religião dos caldeus, com a idolatria dos caldeus, era impuro ao seu Deus. Os judeus no seu culto, a Bíblia mostra claramente em Êxodo, Levítico, que o culto judeu, ele é estabelecido nos mínimos detalhes da vida deles, até na sua alimentação, na sua veste, na sua maneira de proceder, em cada ponto da vida se estabelece uma forma de culto. E o judeu sabe perfeitamente que para agradar o seu Deus, eles precisam estar voltados para os mínimos detalhes, porque eles possuem um Deus detalhista. Isso é uma coisa que poucos de nós consideram. O nosso Deus é detalhista. O nosso Deus, ele é preocupado com os mínimos detalhes. Se você pensa que Deus não está preocupado com o sapato que você calça, você está enganado. Se você pensa que Deus não está preocupado com a forma como você mexe e arruma o cabelo, você está enganado. Deus é detalhista. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Embora, é claro, Ele possua prioridades, Ele sabe que muito mais do que aquilo que você veste, aquilo que você é, Ele também entende que o que você veste, o que você fala é o retrato do que você é. Que aquilo que você veste é uma demonstração, uma mensagem que você está mandando para este mundo. Deus é detalhista. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, o seu Deus é detalhista. Diga para ele, Deus está preocupado com o que você come. Diga, Deus está preocupado com o que você vê. Deus está preocupado com o que você ouve. Nós precisamos considerar que o trabalho da Babilônia, o trabalho daquele povo, lembra com muita precisão a forma com que o mundo trabalha. E quando eu falo de mundo, eu estou me referindo ao sistema mundano. Estou me referindo àquele que tem por trás de si o governo de Satanás. A Bíblia diz, foi Paulo que escreveu isso em 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz, o Deus deste século
O Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens. Observe que a expressão de Paulo é que Satanás estabelece as trevas para aquele que está destituído de entendimento espiritual. Essa é a forma com que nós nos tornamos inimigos de Deus, quando somos formatados numa mentalidade mundana e nos esquecemos da palavra de Deus. Daniel está preocupado porque agora ele não vai ser ministrado mais, está preocupado porque agora ele não vai ter quem o ensine mais, está preocupado porque agora ele não vai ter um lugar para cultuar. As sinagogas foram estabelecidas nesta época, quando foram para a Babilônia, e eles estavam distante do templo, então se criaram as sinagogas. O Daniel está preocupado porque ele sabe que com o passar do tempo, como ele está distante das suas raízes, haverá uma tendência dele ser formatado nos moldes do meio aonde ele está. Ele está preocupado porque ele sabe que ele agora vai ter que se empenhar mais, vai ter que se esforçar mais para manter a palavra de Deus guardada em seu coração. Ele conhece a Bíblia e ele sabe o que o salmista falou lá atrás, no Salmo 119, dizendo: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele vai precisar guardar a palavra de Deus em seu coração. Um dos retratos mais lindos da história de Daniel era o seu apego à palavra, o seu zelo pela leitura bíblica, o seu zelo pelo conhecimento do Senhor. Ele não se contentava apenas em ler, ele clamava a Deus em jejum e oração e dizia: me mostra, me faz compreender, abre o meu entendimento, me faz conhecer os teus segredos, eu quero conhecer o futuro pela tua palavra, eu quero saber o que o Senhor há de fazer com o teu povo, me faz conhecer mais o que o Senhor tem para mim. Eu quero nesta manhã, irmãos, dizer isso a você com precisão. Você e eu precisamos aprender com Daniel. Neste mundo que investe alto, através de tudo que se vê e que se ouve, para mudar a nossa formatação, a nossa maneira de pensar, para estabelecer uma filosofia distante de Deus, nós devemos ter um apego à palavra do Senhor. Nós devemos abraçar a palavra de Deus. Nós devemos nos entregar ao Senhor em espírito e em verdade, dizer: me mostra os caminhos da revelação do Senhor, fala comigo na tua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. A palavra ali é tomar forma, ficar igual ou semelhante ou parecido. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais você se transforma, mais perto da vontade de Deus você fica. Quanto mais a palavra de Deus pode mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, quanto mais a palavra de Deus pode mudar os teus pensamentos, melhor você se torna. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui esta manhã. Quantos amam a Deus? Ah, não é possível, é só essas pessoas que amam a Deus. Quem que vocês amam mesmo, irmão? Sério mesmo. Quantos amam a Deus? Levante a mão. Vamos fazer mais bonito. Quantos amam a Deus? Levante a mão e diga um amém bem forte. Porque Jesus dá uma receita interessante. Aqueles que o amam, também amam a sua palavra. Aqueles que o amam também têm prazer de ouvir a sua palavra. E eu quero ser sincero aqui nesta manhã, porque estou falando de fidelidade de Deus. No capítulo 1 do livro do profeta Daniel, o seu nome foi substituído de Daniel, que lembrava a Deus, que lembrava o nome do Senhor, foi substituído para Beltesazar, que lembrava a Bel, que também Bel, que era um personagem da mitologia dos caldeus. E agora esse Daniel que está tendo o seu nome mudado, que estão lutando para mudar a sua maneira de pensar, a sua alimentação, sua dieta, estão tentando formatar um jovem nos moldes da Babilônia. Esse Daniel decide abraçar a Deus, servir a Deus, independente do que vai acontecer com ele. E eu quero fazer uma pergunta aqui esta manhã: como está o teu compromisso com Deus? Como está o teu compromisso com a palavra de Deus? Nesse mundo de mentiras, o Senhor está procurando pessoas que queiram dizer a verdade.
esse mundo de hipocrisia, de fingimento, o Senhor está procurando pessoas que queiram ser verdadeiros, que queiram ser sinceros. Este mundo em que as pessoas, para conseguir alguma coisa, eles têm que derrubar os próximos. O Senhor está procurando alguém que queira ceder o seu lugar, entendendo que quem cuida da sua vida é Deus. Nesse mundo em que as pessoas, em que se fala muito de deslealdade, de divórcio, de traição, em que os homens consideram normal o adultério, em que os jovens consideram parte da vida a prostituição e a imoralidade, Deus está procurando pessoas que queiram ser fiéis a Deus, que queiram ser leais, que queiram consagrar a sua vida e não queiram se entregar às imoralidades deste mundo. Deus está procurando você. Deus está procurando você que é pai e está desafiando você a estabelecer um padrão na tua casa que não é atualizado e que para o mundo é antigo, é quadrado, que para o mundo é coisa dos tempos antigos. O padrão da palavra de Deus está desafiando você que é moça a fazer uma coisa que pouca gente quer fazer: se guardar para o casamento. Menina, tu está se guardando para o casamento. Eu estou me guardando para o casamento. Larga de ser besta. Todo mundo aqui já entregou e tu não entrega. Não, eu estou me guardando para o casamento. Deus está desafiando você. Deus está desafiando você, rapaz, a consagrar a tua vida e a esperar a tua hora. Tu não beijou ninguém ainda na igreja? Beijei não. Pregador, mas beijar é tão bom. Dá beijo na Bíblia, irmão. Passa horas beijando a Bíblia. Vai beijar a Bíblia. Diga isso aí para a pessoa que está falando, vai beijar a Bíblia. Vai beijar Deus. Você pode dar um glória a Jesus? Deus está procurando você. Deus está procurando você que queira ter um compromisso de santidade. Nesse mundo em que as pessoas trocaram a verdade pela mentira e hoje se apraz mais naquilo que é mentira, nós estamos cercados de mentiras. O que nós temos prazer em ver são as coisas que são as mentiras da televisão, as mentiras da internet. As pessoas estão cercadas de entretenimento e esqueceram uma das coisas mais lindas que Jesus deixou para nós, que é ter comunhão com Deus. Em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte: quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, que o teu pai que te ver em segredo te recompensará publicamente. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. As pessoas estão se esquecendo deste momento, que é um dos momentos mais gloriosos da vida do homem, o momento em que ele se derrama na presença de Deus, o momento em que ele se rende a Deus, que ele conhece a Deus no segredo, em que ele abre a palavra e diz: eu sei que nesse livro está a saída para a minha família. Eu sei que é daqui que vai vir a energia suficiente para que eu possa vencer este problema. Eu sei que é daqui que vai vir a instrução que eu vou dar para os meus filhos. Meus filhos não são refém das drogas, não são refém dos crimes, não vai ser entregue à morte. A minha casa não vai perecer na enfermidade. Eu sei que a saída não está lá fora, a saída está aqui dentro, no lugar secreto com Deus. Eu quero descobrir os teus segredos e eu vou me manter leal, porque eu sei que o Senhor é fiel e eu quero ser igual ao Senhor. Amém? Amém ou além? Amém. Terceiro lugar, a fidelidade de Daniel. Segundo lugar, a fidelidade de Daniel foi desafiada. Quando a palavra de Deus nos ensina, isso está aqui no texto. Eu volto aqui com vocês rapidamente. No capítulo 5, a fidelidade de Daniel foi desafiada quando tentaram comprar a sua mensagem. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: vão tentar comprar a tua mensagem. Diga para ele: vão tentar pagar para você falar o que é conveniente. Diga: mas você não pode ter compromisso com isso. Diga: o seu compromisso é com Deus. Amém, irmãos? Isso está na Bíblia. Por ocasião ainda na aproximação do fim do reino dos caldeus, diz a palavra de Deus que Belsazar era o corregente da Babilônia, o segundo no reino. Ele reinava em lugar do seu pai. E os historiadores dizem que o seu pai havia saído, Belsazar estava reinando em seu lugar. A Bíblia diz que ele fez uma festa e fez essa festa para 1000 dos seus grandes. A festa era tão grande, irmãos, que ele colocou banquete e cachaça para todo mundo. E o povo dançava, tomava cachaça e aquela bagunça. Chegou um momento que faltou utensílios necessários, vasos e copos para servir o povo para beber.
O Belsazar então se levantou e disse o seguinte: parece que tem uma casa aí, um lugar aí onde está guardado alguns vasos e utensílios que foram tirados lá de Jerusalém, do templo dos deuses dos judeus. Isso era sacrifício lá, isso era oferecido ao Deus dos judeus, foi tirado de lá. Pega esses vasos e esses copos e traz para cá, e coloca cachaça nesses vasos, enche esses copos de cachaça e dá para o povo beber. Diga isso aí para a pessoa que está do seu lado: o diabo quer colocar a cachaça, coisas terríveis, sobre os vasos de Deus. Eram consagrados para uso exclusivo da casa de Deus, mas agora estava sendo utilizado para servir bebida alcoólica. E a Bíblia diz que aquele povo começou a beber, e aquela bagunça. Só que esse ato de Belsazar foi um ato tão terrível, que trouxe uma contrariação tão grande para Deus, que Deus fez algo inédito da face da terra. Quem já ouviu falar no Coisa, da família Adams? Quem já ouviu falar no... Uma coisa mais ou menos daquele jeito ali. Eu não sei não, acho que alguém leu a Bíblia e viu aquilo. O Belsazar está lá festejando, de repente uma mão começa a caminhar no chão. Que coisa! A mão começa a caminhar. A mão pega uma coisa, a mão pega alguma coisa e começa a escrever na parede. O Belsazar fica doido. A Bíblia diz que o Belsazar ficou tão assustado que o joelho dele batia. Ele disse: meu Deus, uma mão, sem o corpo, escrevendo na parede. Escreveu 3 palavras: Mene, Tekel e Parsim. A Bíblia diz que o Belsazar chamou aqueles magos, os inteligentes da época, e disse: lê para mim a escritura da parede. Ninguém soube ler. O Daniel já não era aquele menininho que havia chegado na Babilônia no capítulo 1, já era um senhor. Já havia passado todos os episódios com Nabucodonosor. Já havia sido instrumento de Deus para orientar o rei da Babilônia. Já era um senhor de idade. E a Bíblia Sagrada diz que a mãe do Belsazar falou: olha, houve um homem na época do teu pai que estava aqui, e que ele tinha o espírito dos deuses. Ele era tão inteligente que era capaz de discernir e de interpretar os sonhos do rei. Belsazar pediu para que Daniel fosse introduzido na sua presença. E quando Daniel chegou, eu acho linda a expressão de Belsazar, porque muitos anos já haviam passado, e o Belsazar olha para ele e diz: és tu aquele Daniel de quem falam? O grande detalhe na vida de Daniel é que, por mais que houvesse mudado o seu nome, ele continuou conhecido pelo nome que Deus havia lhe dado no começo. Preservou a sua identidade mesmo com o passar dos anos. A Bíblia diz que o Belsazar pediu para que o Daniel fizesse a leitura na parede, mas antes disse o seguinte: tu vai ler o que está escrito aí, vai me dar o conteúdo que Deus mandou você falar. Agora, eu tenho para ti aqui, olha, está escrito aqui, capítulo 5 do livro do profeta Daniel, versículo de número 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti, que a luz, entendimento e excelência e sabedoria se acham em ti. Acabo de ser introduzidos na minha presença os sábios, os astrólogos, para ler essa escrita e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a escritura e fazer-me saber a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino tu serás o terceiro dominador. Versículo 17, então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos seus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escrita, e lhe farei saber a interpretação. Rei, é o seguinte, para que não haja nenhum problema naquilo que eu vou te falar, o que o senhor está me oferecendo, fica tranquilo, eu não quero nada. Eu só vou ler para o senhor. Até porque, depois que eu ler o que está escrito aqui, é perigoso o senhor nem querer me dar mais nada. Virou para o rei e disse: a primeira palavra é Mene. Está escrito Mene, não está? Tá. Deus está dizendo, a palavra Mene significa Deus conta. E ele está dizendo, Deus contou o teu reino e acabou. O rei disse: ixi. Ele disse, a segunda palavra aí é Tekel, não é? Está dizendo, Deus pesa. Deus está dizendo, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. O rei, não, aí. Não sei nem se eu quero que tu lê a terceira. Ele disse, não, mas eu vou ler. A última, que é Pérez, ou na primeira declaração lá é Parsim, a palavra aí quer dizer dividido. E o Senhor está mandando te dizer que o teu reino foi dividido. Você morreu, você perdeu. Hoje, o teu reino foi tirado de ti e foi entregue aos medos e os persas. A Bíblia diz que o Belsazar morreu na mesma noite. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tem ouro, não tem prata
que compre a nossa mensagem. Por que, pregador? Nós temos que ser fiel, irmão. Vamos largar de malandragem. Vamos largar de malandragem. Esse evangelho light, diet. Não, você não precisa de compromisso com Jesus, não. Você crê que Jesus é Salvador? Crê. Levante a mão. Levantou. Agora está salvo. Vai embora. Você não precisa vir aqui mais, não. Para que reunião com pequeno grupo? Para que falar de santidade, de comunhão com Deus e de vida no altar? Para quê? Agora, irmão, quanto que é a oferta do camarada lá? É 150 mil reais. Não, esse camarada não precisa nem vir na igreja. Pode ir embora que está salvo. Está salvo ele, a família dele, o pai dele, a avó dele, o tio. Não, meu irmão, aqui não é negócio, não é assim, não. A Bíblia diz que João Batista chegou para Herodes e falou: Herodes, larga a mulher do teu irmão e se converte. O Herodes disse: cala a boca aí, tu está mexendo com gente grande. Ele falou: mais grande é meu Deus. Quer saber de uma coisa? Se quiser ir para o céu é vida santa. Se quiser ir para o céu é vida consagrada. Você pode ser o homem mais rico daqui de Palmas, mas o caminho para o céu é o mesmo do mais pobre. Tem que ter a vida no altar de Deus. Levanta a tua mão e dá um glória a Jesus bem alto se tu acredita. Pregador, cuidado. Cuidado o quê? Você não sabe onde é que você está mexendo. Ai, 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 ai. Não é a mãozona escrevendo na parede da tua casa, não. Mas não vamos. E eu termino dizendo o seguinte: ele foi desafiado, a sua fidelidade foi desafiada no capítulo 6. Por quê? Porque a Bíblia diz que o rei Dário agora já não era mais por ocasião do regime dos caldeus, da Babilônia, agora era os medos. A Bíblia Sagrada diz que o rei Dario, ele assinou um edito em que qualquer pessoa que se prostrasse para orar ou adorar ou pedir alguma coisa que não fosse o rei, teria que ser lançado na cova dos leões. E isso foi obra dos inimigos de Daniel, porque tentaram pegar em Daniel em tudo quanto era falha e não conseguiram. Então o que eles fizeram? A única maneira da gente destruir esse homem é se o que ele faz para o Deus dele for um crime para nós. Nós estamos chegando nessa época hoje, o que nós chamamos de iniquidade, que é a legalização do pecado, e fazer a coisa certa hoje se configura como errado. Ser crente hoje é ser cafona, considerar os valores da família hoje é preconceito. Nós estamos vivendo esse tempo e estamos sendo desafiados por Deus a ser fiéis a Deus. Nem que nos jogue na cova dos leões, irmãos, nem que nos jogue lá. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos livrar de lá. Paulo escreveu: fui livre da boca do leão. Paulão foi livre da boca do leão, mas não livrou da guilhotina, né? Nós às vezes somos livres de uma coisa, mas de outras nós não somos. Agora, a única coisa que vale a pena para mim, que eu quero ser livre de fato, porque já descobri algo muito melhor, é deste mundo e do inferno, porque eu quero continuar nos braços de Deus. Vamos estar em pé, por favor. A Bíblia diz que todo dia, pelo menos 3 vezes, lá estava Daniel aos pés do Senhor. Vamos se aproximando aqui, os irmãos da banda. Já está aqui, povo terrível. Vocês nem saíram daqui não, né? Saíram? Saíram. Pelo menos 3 vezes por dia. A casa de Daniel tinha uma janela aqui, segundo o texto, estava direcionada para Jerusalém. E a Bíblia diz que Daniel dobrava os seus joelhos. Alguém poderia se perguntar: mas por que esse ritual todo? É porque Daniel conhecia a palavra. E a Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, ele estava aos pés do Senhor, e no dia da consagração ele fez uma oração e disse: Deus, se este povo desagradar a Ti algum dia, entristecer o Senhor e o Senhor pesar a mão sobre ele, e o levar daqui para longe, e o Senhor o manter preso em algum lugar, e acontecer que se esse povo se arrepender dos seus pecados e prostrar o seu joelho com o rosto direcionado para este templo, ouve a oração do Teu povo, ouve o clamor do Teu povo. Lá na frente, quando Deus recebeu o sacrifício, Ele veio para Salomão e disse: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daniel não estava ali porque era apenas um ritualzinho, um costumezinho, não. Estava ali porque tinha um propósito.
Assim como você não está aqui porque veio aqui para agradar o pastor Valmir, nem para agradar o pessoal do conjunto. Você não veio aqui esta manhã para poder fazer número. Você veio aqui porque tem um objetivo. Você sabe o resultado dessa reunião. Você sabe o que sai daqui, o que emana daqui. Você tem visto a mão de Deus ser estendida no meio do seu povo para operar milagres. E você sabe que o segredo é se levantar bem cedo e entrar na presença de Deus e dizer: só saio daqui com a minha bênção na mão. Levanta a tua mão e diga: Deus, eu sei que Tu és fiel. Diga: eu sei que Tu não mentes, que Tu não é hipócrita. Diga: eu sei que a Tua palavra é pura e verdadeira. Diga: mas hoje eu quero isto para mim. Diga: eu quero ser fiel. Diga: eu não quero ser hipócrita. Diga: quero que a minha palavra seja verdadeira. Diga: quero a Tua natureza em mim. Quero a Tua graça em mim. Me faz fiel. Levanta a tua mão, continua com as mãos levantadas e cante com todas as tuas forças. Oh, aleluia. Senhor, atende esse pai agora, Senhor. Ouve a oração desta mãe, Senhor, que está dizendo: eu quero, Senhor, ser fiel a Ti. Eu quero dar o melhor de mim, Senhor. Não aguenta mais. E olhando no relógio, marca a hora de parar. O seu corpo está cansado de tanto caminhar. Não é fácil, mas nós vamos até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero te dizer que acima de você há um Deus que tudo pode, tudo vê. É Ele quem determina. É Ele quem determina a hora de parar. É Ele quem manda seus anjos para te guardar. Cante com todas as tuas forças. Se na cova dos leões tiveres que entrar, olhe para o seu lado que Deus lá está. Se a fornalha está aquecida e querem te jogar, não duvide, o quarto homem vai te ajudar. Se pedirem sua cabeça, por Deus não negar. Olhe para o céu e veja os anjos a voar. Jesus Cristo levantando do seu trono branco, inclinando sua cabeça para poder te ouvir. Olhando para todos os lados, o inimigo pensa que vencer. Há pessoas aqui esta manhã que o Senhor está renovando as suas forças espirituais. Fundo, ajoelhado, com lágrimas nos olhos, você diz assim: levante a sua mão e fale bem forte. Não nego a Jesus. Nós não te trocamos, ó Senhor, não por nego nada. A Jesus. Não nego a Jesus. E uma festa no céu vai acontecer. Jesus de braços abertos esperando você. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Ele é a força que te faz vencer. Na palma de suas mãos Ele leva você. Aleluia. Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida deste pai, desta mãe, deste homem, desta mulher que está dizendo: eu quero te servir com todas as minhas forças. Eu não abro mão de ser fiel a Ti. Eu não abro mão de viver para Te agradar.
Continua fazendo este homem e esta mulher um vitorioso para a tua glória. Que esta moça e que este rapaz jamais perca a essência que o Senhor nos dá. Que a tua palavra esteja viva, forte, dentro de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.